Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Uma das coisas sobre a Fórmula 1, na era moderna, é que quanto mais você olha para os carros, mais você percebe que ainda estamos em Sakir, no segundo dia de testes de pré-temporada da temporada 2025 da Fórmula 1. E ainda tem muito para desvendarmos sobre essa nova geração de carros de grande prêmio. O primeiro carro que eu quero dar uma olhada é, na verdade, o Red Bull. A carroceria do Red Bull, porque esse carro é meio que um mistério para mim. Ele parece tão parecido com o carro do ano passado, né? Me fez pensar, será que é na verdade só a especificação do carro? Será que eles mantiveram o mesmo chassi? Não tenho certeza. O time diz que 90%, 99% do carro é totalmente novo. Não parece, né? Mas quando você começa a olhar os detalhes do carro, cada superfície parece ser ligeiramente diferente do que vimos no fim da última temporada, lá em Abu Dhabi. Mesmo assim, o conceito geral do carro, por fora, é quase idêntico. Bom, esse conceito muda quando você tira a carroceria. O time claramente mexeu no layout do sistema de refrigeração mais uma vez para o Red Bull. Por baixo da carroceria, parece bem diferente. Não podemos mostrar fotos disso agora, mas eu posso te dizer, pelo que vi nas áreas dos boxes e nas fotos que apareceram durante a noite, o carro é bem diferente por dentro da casca. E acho que tem muito mais para descobrir sobre o Red Bull. Outros carros que ainda estamos aprendendo a entender também, como o bem diferente Ferrari. A Ferrari desenvolvendo o carro deles, testando novos conceitos enquanto o carro roda pelo circuito hoje, na prática. Ou será que chamamos de teste? Lewis Hamilton na pista mais cedo. Olha só o Ferrari por trás. Dá para ver que eles têm uma saída do sistema de refrigeração bem parecida com a do ano passado, mas o formato dos coolers, de um lado para o outro, é bem diferente. A saída do lado esquerdo é bem menor, com um formato ligeiramente diferente da do lado direito, um layout de refrigeração assimétrico. E isso normalmente quer dizer que o que está no sidepod do lado direito é um pouco diferente do que está no lado esquerdo. Já vimos isso antes. Não é totalmente incomum. Acontece de novo e de novo. Na verdade, você vai ver isso na maioria dos carros ao longo da temporada, conforme eles trocam os painéis de refrigeração nas laterais. Você vai notar layouts diferentes de um lado para o outro. Então não é novidade. É só algo que a Ferrari está ajustando. Aliás, ontem à noite eu vi que eles estavam rodando com pacotes de refrigeração bem maiores. Então a Ferrari está claramente trabalhando no programa deles. Vamos dar uma olhada mais detalhada nesse carro depois, porque ele é uma peça fascinante de engenharia. Outras coisas que valem a pena dar uma olhada às vezes são bem pequenas e às vezes um pouco diferentes. Olha aqui, isso é algo que normalmente não conseguimos ver. No canto superior aqui, o Williams. Dá para ver o suporte da asa traseira e como ele é por dentro daquela capa de fibra de carbono. Uma visão rara no carro do Alex Albon. Só uma estrutura de metal. Mas olha como esse componente único é lindamente usinado e finalizado. Foram horas e horas para projetar e fabricar essa peça. É por isso que esses carros demoram tanto para serem construídos e custam tanto dinheiro. Parece quase algo de uma aeronave, mais do que de um carro de corrida. E é porque a tecnologia desses carros, em muitos casos, está mais próxima da aviação ou até de tecnologia de naves espaciais do que de um carro de produção comum. É por isso que a Fórmula 1 é o esporte mais avançado. E às vezes algumas das inovações os times não querem que você veja de perto. A Mercedes, por exemplo, tem essa corcova na frente do carro há algum tempo. Eles introduziram isso no ano passado, mas durante os testes essa semana, eles tinham a seção frontal, o duto de refrigeração do piloto, ou o que deveria ser o duto de refrigeração do piloto, bloqueado e pintado de preto, quase como se não quisessem que a gente percebesse que está bloqueado e não está ali como duto de refrigeração. Eles quase criaram um duto falso, e não é a primeira vez que isso acontece na Fórmula 1. Lembro de lá pelo final dos anos 2000, a Red Bull, seria o RB6, algo assim, colocou escapamentos falsos no carro deles. Os escapamentos verdadeiros estavam no chão. Era o início da era dos difusores soprados, mas eles não queriam que a mídia notasse, principalmente os outros times. Então colocaram adesivos na carroceria, onde você esperaria ver os escapamentos, parecendo escapamentos, mas eram falsos. Será que a Mercedes está fazendo algo assim aqui? Parece meio óbvio demais. Mas então, por que ter um grande buraco preto falso na frente do carro? Tem fotos por aí que mostram esse buraco aberto, a pequena fenda para o resfriamento do piloto. E eu te digo agora, é bem menor que aquele vazio preto ali. Então, será que a Mercedes aumentou muito o resfriamento do piloto ou tem algo mais acontecendo ali? Ainda tem coisa para descobrir nesse carro. O time cliente da Mercedes, a Aston Martin,
Eu achei inicialmente que eles basicamente iam desistir dessa temporada, porque vão pegar motores Honda ano que vem. O Adrian Newey acabou de chegar no time. Pensei que seria um ano de transição, com um monte de equipamento novo na fábrica, novo túnel de vento entrando em operação, muita calibração de novos rigs e equipamentos de teste, simuladores para Aston Martin. Mas acho que fiz um desserviço a esse carro. Tem muito mais para ver nele do que percebemos a princípio. Esse é um de 2 modelos de nariz que o time já testou no Bahrein. Não temos imagens do segundo modelo ainda, mas ele tem um suporte central pequeno, tipo o que vimos no ano passado. Eles estão testando 2 versões diferentes do nariz desse carro, mas o que é um pouco mais empolgante fica mais para trás no carro. Sim, claro, são os suportes dos retrovisores. Eu amo um bom suporte de retrovisor. E você vai ver mais disso em breve. Olha aqui, uma peça de metal lindamente usinada, ligando a carcaça do retrovisor à carroceria principal. Tem o suporte principal do retrovisor aqui, mas tem uma tela no caminho, então não dá para ver tudo agora. Essa é uma evolução daquele conceito de retrovisor, que reduz arrasto, que já falamos antes, criado por alguém da Universidade de Miami e desenvolvido continuamente nos últimos anos. A Ferrari foi o primeiro time a usar, virou quase universal, e agora evoluiu para isso, um pequeno elemento aerodinâmico na face interna do retrovisor. Alguns times têm versões bem mais complicadas, e vamos ver mais disso. Olhando para a traseira da Aston Martin, temos outro detalhe técnico interessante, essa barbatana de tubarão escalonada. Não vimos isso antes na Fórmula 1 dessa geração de carros, com esses cortes bem definidos aqui, quase como um queixo. Se você curte aviação militar ou até tecnologia de barcos, dá para ver a pequena saída de refrigeração aqui, que vai mudar bastante durante a temporada, dependendo de corridas mais quentes, mais frias ou pistas mais rápidas. Mas olha esse recorte aqui. Acho que é um design bem interessante. O primeiro time a mexer de verdade nessa parte do carro. Isso é empolgante. Mas vamos ao ponto que todo mundo está falando, ou que não está sendo falado o suficiente. Essas pequenas seções que a Aston Martin vem usando há um tempo, a Ferrari também tem. Algumas pessoas inventam nomes bobos para elas, mas é claramente só uma parte que sobe e vira para trás. Tá, já vimos isso. Não é exatamente novo, não é super especial, mas o que está dentro dela é bem diferente. Olha do lado da cabeça do Lance Stroll, porque dentro e escondido por essa parte que sobe e vira para trás, tem um novo duto que apareceu embaixo do halo. Não sabemos o que esse duto está alimentando, está rolando muita discussão nas redes sociais sobre o que é isso, ainda não temos certeza, mas é uma nova área para explorar para muitos times. O único time que tem algo parecido é a Red Bull, com aqueles coolers grandes nos ombros, mas eles ficam um pouco mais baixos, e acho que são para um propósito um pouco diferente. Adrian Newey, claro, vindo da Red Bull para Aston Martin, provavelmente tem uma boa ideia da aerodinâmica nessa parte do carro. Então talvez valha a pena ficar de olho enquanto o carro se desenvolve. O desenvolvimento, aliás, vai ser um grande assunto esse ano. O regulamento do Campeonato Mundial diz que você não podia trabalhar no design do carro de 2026 da Fórmula 1 até 2 de janeiro de 2025. Isso significou que muitos times não tinham muito o que fazer na segunda metade da última temporada, pelo menos depois do Grande Prêmio de Abu Dhabi, até o Natal. Os engenheiros todos na praia, sem fazer nada? Claro que não. Eles estavam trabalhando pra caramba, e o time que mais trabalhou foi o que terminou em último no Campeonato Mundial no ano passado, a Sauber. Eles ficaram na última posição, mas isso significa que tiveram a maior quantidade de tempo de túnel de vento e CFD de qualquer time da grade, e com as regras os impedindo de trabalhar no Audi de 2026. Porque a Sauber vira Audi ano que vem. Eles decidiram trabalhar no carro deste ano. Um carro que eu achei que seria bem transitório tem alguns detalhes lindos. Olha esse detalhe na carcaça do retrovisor. A Sauber já tem uma carcaça de retrovisor bem interessante, com esse pequeno elemento aerodinâmico que sobe. Mas olha aqui na carcaça principal do retrovisor, tem esse elemento aerodinâmico adicional, quase como uma bandeirinha que corre ao redor da lateral da carcaça principal. Quando olhamos de um ângulo diferente, você realmente vê esse componente minúsculo aqui. Parece super insignificante, parece bem pequeno, mas faz diferença. Porque você não gastaria tempo, esforço e energia desenvolvendo isso se não valesse a pena. A Sauber teve mais tempo, mais esforço e mais energia que qualquer outro na grade.
por terminar em último no campeonato mundial. Se a forma da Sauber não for boa até junho, e eles continuarem em último no Mundial de Construtores, isso significa que os novatos da Audi ano que vem vão ter a maior permissão aerodinâmica e provavelmente o carro de 2026 mais avançado. Fica de olho neles se coisas assim continuarem aparecendo. E não é só na frente do carro. Pequenos detalhes na traseira. Olha aqui, essa é a entrada do duto de freio traseiro da Sauber. Olha só a quantidade de elementos detalhados que estamos vendo aqui embaixo. Cada pedacinho esculpido é bem fácil de passar despercebido. Mas olha essas 3 pequenas asinhas bem aqui na face interna da roda traseira. Tanto trabalho para ajustar o fluxo de ar ao redor do duto de freio traseiro, que não tem muito a ver com refrigeração dos freios, mas sim com a aerodinâmica geral do carro, gerando o máximo de downforce, tornando o carro o mais eficiente possível. Um trabalho enorme para fazer. E o negócio é que todos esses carros novos, às vezes os times fazem grandes esforços para impedir as pessoas de olharem para o carro. Ainda estamos aprendendo sobre esses carros. Como eu disse, quanto mais você olha para eles, mais você aprende. E mesmo se você projetou o carro você mesmo, isso também é verdade. A McLaren ainda está olhando para o carro novo deles e tentando aprender sobre ele. O que eles também estão tentando fazer é impedir que qualquer outro dê uma boa olhada. Vimos isso claramente no fim do dia ontem, aquele final atrasado. Um fotógrafo aqui tentando desesperadamente tirar fotos do novo McLaren coberto de tinta de visualização de fluxo e a McLaren fazendo esforços incríveis para impedir o fotógrafo de conseguir as fotos que ele quer. A McLaren bem ansiosa para que ninguém fora do time visse esse carro coberto de tinta de visualização de fluxo. Então pensamos aqui, qual a melhor forma de encerrar o episódio de hoje do Tech Talk do que mostrar exatamente o que a McLaren não queria muito que você visse? O carro deles na pista, coberto de tinta de visualização de fluxo. Quem vai subir no degrau mais alto? A resposta está nas suas mãos, ou melhor, nas próximas corridas. Se inscreve no canal. Não esqueça de deixar seu comentário. Conta pra gente.